Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa estatística descritiva. Bom, aqui agora nós vamos falar sobre medidas de posição. Nós temos várias medidas de posição aí, né? Entre elas a média, mediana, moda e as medidas separatrizes aí. A média, né, é, sem sombra de dúvida, a medida de posição mais importante, né? Também a mais utilizada aí. Ela é calculada de que forma, né? A gente tem o x com uma barra em cima, né? X barra. Toda vez que aparecer esse x barra, esse x com uma barra em cima, isso vai denotar média amostral. Na maioria das vezes, né, nós sempre vamos trabalhar com dados amostrais, ou seja, dados provenientes de amostras. Então, dessa forma, nós vamos calcular sempre a média amostral. Diferente de quando a gente tem acesso a todos os valores, todas as observações de uma determinada população, daí a média, ao invés da gente calcular a média amostral, nós vamos calcular a média populacional e aí a gente vai trocar o x barra por μ, né? Mas, de qualquer forma, a média amostral aqui é igual, né, a soma de todas as observações, né, somatório de xi, né, com i igual a 1 até n, né, sobre n, onde o n é o tamanho da amostra. Então, vamos ver um exemplo aí de como que a gente calcula a média amostral. Então, calcule a média desses valores aí, né? 46, 54, 42, 46 e 32. Bom, então é bem simples, basta eu fazer o quê? A minha média amostral, então, x barra, né, vai ser 46 mais 54 mais 42 mais 46 mais 32. Então, a soma de todos os valores observados dividido por n. Nesse caso, o n é 5. Eu tenho 5 valores observados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, somando todos esses valores dividido por 5, nós temos, então, que o nosso valor da média é 44. Agora, eu tenho um caso aí, né, de como que a gente calcula a média, né, para os dados agrupados, né, ou a gente fala os dados dispostos em uma tabela de distribuição de frequência, né. Então, vamos considerar aí a tabela agrupada, né, em classes, a nossa famosa distribuição de frequência. Conforme a gente já viu, tem um vídeo anterior como que a gente pode montar uma distribuição de frequência, mostrado a seguir. Aí a questão é a seguinte: calcule a média, né, desses valores, né, calcular a média. Então, aqui a gente observa, né, que os salários, né, vai de 2.000, né, aqui intervalo fechado, né, até 3.000, depois 3.000 a 4.000 e assim por diante, né. O nosso intervalo de classe aqui, nesse caso, é 100, né, 100 não, 1.000. E aí a gente tem os valores observados lá, né, em cada uma das classes. 2, 3, 13, 11, 9, 2 e o total aí 40. O que a gente tem que fazer para calcularmos isso é o seguinte: nós precisamos encontrar os valores, os pontos médios, né? Como é que é o ponto médio? Então, olha aqui, por exemplo, a primeira classe minha aqui, de 2.000 até 3.000. Como é que a gente calcula o ponto médio? Eu somo o valor inferior, né, do intervalo, mais o valor superior desse intervalo. Então, 2.000 mais 3.000, 5.000, e divido por 2. Então, nesse caso aqui, o meu ponto médio é 2.500. No próximo, 3.000 mais 4.000, então 7.000. 7.000 dividido por 2, né? Então, 3.500. Então, e assim por diante, né? Então, como é que vai ser a média nesse caso? Vai ser o produto dos valores, né, do valor da frequência absoluta, né, multiplicado pelo ponto médio. Então, eu vou somar todos esses produtos. Então, 2 vezes 2.500, que é o ponto médio, mais 3 vezes... desculpa, aqui é 2 vezes 2.500, mais 3 vezes 3.500, mais 13 vezes, aqui no caso, 4.000 mais 5.000, 9.000. Dividido por 2, 4.500. Então, 13 vezes 4.500. Então, eu vou fazendo isso aí, somo todos esses valores e, ao final, eu divido por 40. Portanto, vai ficar dessa forma: 2.500 vezes 2, mais 3.000
5.500 vezes 3, mais 4.500 vezes 13, 5.500 vezes 11, 6.500 vezes 9, mais 7.500 vezes 2. Se vocês quiserem, para facilitar, você pode criar uma coluna a mais aqui e escrever ponto médio e colocar os valores aqui dos pontos médios, né? E aí uma outra coluna, né? O produto da frequência vezes o ponto médio. E aí eu faço a soma desse produto. E aí a soma desse produto eu divido por N. Nesse caso, meu N é 40. Daí eu vou encontrar, então, o valor de 5.200. Então, esse é o meu valor médio, né, para dados agrupados aí. Tá bom? Outra medida que a gente tem aí que é importante também é a mediana. Né? A mediana ela é muito importante, principalmente quando a média, né, você tem valores discrepantes lá, ou chamados outliers, né? Então, quando você tem valores discrepantes, o que são valores discrepantes? São aqueles valores que vão destoar bastante daquela massa de dados que você tem. Às vezes, aqueles valores que vão ser muito grande, aliás, ser muito grande se comparado, muito maior, né, se comparado com os outros dados que você tem, ou às vezes muito menor. Claro que essa ideia de ser muito maior ou muito menor, né, vai depender do contexto aí que a gente está trabalhando. Mas, de qualquer forma, a mediana ela pode ser utilizada aí quando a gente tem esses casos, né? Mas não só nesses casos, mas de uma forma geral. Então, a mediana ela vai ser um valor central de um conjunto ordenado. Então, é sempre importante frisar que para você encontrar a mediana, bem como qualquer medida separatriz, né, que vai dividir os dados aí, você precisa ordenar esse conjunto de observações, ou seja, coloca do menor para o maior, né? Então, você ordena. E aí, ao ordenar isso aí, aquele valor central vai ser o valor da sua mediana. Tá? Então, a mediana é aquele valor central, né, vai dividir o conjunto de dados em duas partes iguais, né? 50% abaixo dele e 50% acima dele. Daí nós temos que verificar o seguinte, né? Quando o nosso número de observações for ímpar, né, a posição, tá, gente? A posição da mediana vai ser n mais 1 dividido por 2. Então, você vai encontrar qual é a posição, e aí você olha lá nos seus valores ordenados, aquele valor que ocupar aquela posição que você encontrou aqui, será o valor da mediana. Então, a posição aí vai ser n mais 1 dividido por 2, o número de observações, mais 1 dividido por 2. Agora, se o seu conjunto de observações for par, né, a sua mediana vai ser a média dos dois valores centrais, os dois valores que ocupam a posição central, né? Soma esses dois e dividido por 2. Aí a média, aí, no caso, será a mediana. Então, você vai olhar nos dados ordenados aquele que ocupa a posição n dividido por 2, né? Somado com aquele que ocupa a posição n dividido por 2 mais 1. Né? Aí você tira a média aí simples, né, desses dois valores centrais, e aí esse resultado vai ser a sua mediana. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a mediana desse conjunto aqui de observações? 7, 1, 5, 2, 3, 1 e 6. Né? Perceba que nós não estamos com um conjunto de dados ordenado. Né? Daí, então, nós temos que fazer o seguinte. A primeira coisa é ordenar esses dados. Então, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Agora ficou fácil, né? Então, nós temos aí 7 observações. Então, o conjunto de observações é ímpar. E aí, o nosso n é 7. Então, a posição a posição central, ou seja, da mediana, vai ser 7 mais 1 dividido por 2. Então, quem está na quarta posição, né, vai ser a mediana. Então, você olha lá no conjunto de dados ordenados, né? Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Então, o número 3 é aquele valor que está na quarta posição. Então, a minha mediana, nesse caso, é 3. A notação que eu estou usando aqui da mediana é MD, tá? Existe outra notação também, por exemplo, o X com um til em cima, né? É uma outra notação também possível para a mediana, tá?
Bom, agora, e se eu tiver, eu quero calcular a mediana desse conjunto aqui, ó, né? 1, 2, né? 1, 4, 5, 3 e 6. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sempre eu tenho que fazer ordenação, né? Porque às vezes o pessoal vai lá, acha aquele valor que ocupa a posição central, mas quando olha aquele valor da posição central, aquele valor não está ordenado daquele conjunto de observações. Portanto, você não vai encontrar o valor correto para a sua mediana, né? E daí, então, os valores ordenados, a gente tem aqui, então, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, nós temos o n nosso igual a 8. Portanto, nós temos que as posições centrais vão ser n dividido por 2, né? Então, 8 dividido por 2, 4. E n dividido por 2 mais 1, né? 4 mais 1, 5. Então, a minha mediana vai ser a média dos dois valores centrais, que são os valores que estão na quarta e na quinta posição, né? Então, eu olho lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aliás, quarta, quem está na quarta posição é o 2, e quem está na quinta posição é o número 3. Então, 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Tá? Então perceba que a mediana aqui nesse nosso caso, ela não pertence a esse conjunto aqui de observações. Tá? Já no caso anterior, não. Ela pertence ao conjunto de observações. Bom? Agora, nós temos outra medida também de posição, que é a moda. Né? A moda ela é muito fácil da gente encontrar. A moda é o valor mais frequente, o valor que ocorre com uma maior frequência. Tá? Então, encontre a moda do seguinte conjunto de observações. Para você encontrar a moda, não é necessário você ordenar o seu conjunto de observações. Mas eu sugiro que vocês ordenem, porque fica mais fácil, né, de você encontrar a moda. Tá? Então, olhando esses números aqui, né, desse conjunto de observações, nós temos então que nesse nosso caso, né, os que aparecem, o número 37 ele aparece duas vezes e o número 39 duas vezes. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho a minha moda vai ser o número 37 e o número 39. Ah, mas eu posso ter duas modas? Pode. Nesse caso, a gente chama de bimodal. Às vezes eu posso ter mais de duas modas, eu tenho um caso multimodal. E também pode ser o caso em que eu não tenho nenhum valor que apareça com uma maior frequência, né? Aí, nesse caso, a gente vai dizer que não existe ou não há moda para aquele conjunto de observações. Bom, outras medidas de posição que nós temos também são os quartis. Aí nós temos, na verdade, os quartis, eles são medidas separatrizes, bem como os decis e os percentis. Aqui nós vamos falar só dos quartis, né? E depois dos percentis. Mas os decis também, a ideia é a mesma, para os quartis e para os percentis, a forma de nós encontrarmos aí esses valores, né? Aí eu tenho aqui então os quartis, nós temos que são 3, né? Primeiro quartil a gente denota por Q1, o segundo quartil Q2 e o terceiro quartil Q3. O primeiro quartil vai ser aquele valor que vai dividir meu conjunto de observações em duas partes, de tal forma que aquele valor vai separar uma parte à esquerda dele em 25% das observações e a direita dele em 75% das observações. Né? Aí eu tenho o segundo quartil, às vezes é comum a gente chamar de mediana, né? Não falar segundo quartil, então é 50% à esquerda, 50% à direita desse valor aí. Né? E o terceiro quartil, né? Ele vai dividir meu conjunto de observações em 75% abaixo dele, eu tenho 75% das observações, e os outros restantes 25% das observações acima desse valor aí, tá? Como é que a gente encontra, então, os quartis? Bom, a ideia é bem muito simples, né? Só que aqui, a forma que eu vou calcular, vou mostrar essa metodologia aqui, convém dizer que não é a única maneira, né? Tem mais de uma forma aí de nós encontrarmos os quartis. Então, eu vou mostrar uma única forma aqui, tá? Mas convém dizer que não é a única forma, a única maneira de nós encontrarmos os
quartis. Então, como é que nós vamos fazer aqui, né? Então, eu tenho esse conjunto de observações. Aqui, para facilitar, eu já coloquei esse conjunto de observações, já está ordenado, tá? E aí, como é que eu vou, então, calcular o meu primeiro quartil? Bom, o primeiro quartil, pessoal, ele vai ocupar a posição n mais 3 dividido por 4. O n é o número de observações, né? Então, eu vou somar n mais 3 e divido por 4. Como nós temos 12 observações, né? Então, vai ser 12 mais 3, né? 15. 15 dividido por 4. Eu encontro o valor de 3,75. Essa é a posição. Mas aí você chega para mim e fala assim, mas 3,75 a posição ela tem que ser um valor inteiro, né? Ou é a terceira posição, ou é a quarta posição. Na verdade, esse 3,75 denota para mim que o primeiro quartil ele encontra-se entre a terceira e a quarta posição. Só que ele está mais próximo da quarta posição, porque eu tenho a parte decimal dele é 0,75. Tá? Então, como é que nós vamos encontrar o primeiro quartil? É muito simples. O primeiro quartil meu vai ser, então, o valor que ocupa a terceira posição, que nesse caso é o 3.450, mais a parte decimal, vezes o produto de quem? Da diferença entre quem está na quarta, subtraído de quem está na terceira posição. O valor que está na quarta posição é o 3.480 e o valor que está na terceira, 3.450. Então, vai ser 3.450 mais 0,75 vezes 3.480 menos 3.450. Fazendo essa conta, nós encontramos o valor do primeiro quartil é 3.472,5. Tá? Então, esse é o valor do primeiro quartil. Tá? Bom, agora para nós encontrarmos o terceiro quartil, vou usar a mesma ideia que eu fiz para o primeiro quartil. Então, eu vou pegar a posição do terceiro quartil, vai ser 3n mais 1 dividido por 4. Então, como eu tenho 12 observações, então vai ser 3 vezes 12, 36, mais 1, 37. 37 dividido por 4, 9,25. Mesmo caso, 9,25 está relacionada com a questão da posição. Só que, lembrando, a gente não tem uma posição, ela tem que ser ou é a nona posição ou é a 10ª posição. Mas, de fato, aqui o terceiro quartil ele está localizado entre a nona e a 10ª posição, sendo que ele está mais próximo da nona posição, né, por causa que é 0,25 aqui. Então, como é que eu vou encontrar o terceiro quartil? Ele vai ser, então, o valor de quem está na nona posição, mais a parte decimal, nesse caso a nossa parte decimal é 0,25, porque é 9,25, né? 9,25, vezes o produto de quem está na 10ª posição, que é o 3.650, menos quem está na nona posição, que é o 3.550. Aí, fazendo essa conta, então, eu encontro que o meu valor do terceiro quartil vale 3.575. Ok? Então, o processo sempre vai ser dessa forma. A primeira coisa que você tem que fazer é ordenar seu conjunto de observações. Depois que você ordenou, para o primeiro quartil, você vai tentar buscar, né, a posição relacionada com esse primeiro quartil, que é n mais 3 dividido por 4. Já para o terceiro quartil, vai ser 3n mais 1 dividido por 4. E aí, então, você geralmente vai cair numa conta desse tipo, né? Você vai somar algum valor mais um produto, né, de uma diferença multiplicado por uma parte que é decimal, tá? E, bom, para a gente encerrar essa parte aqui de medidas de posição, agora nós temos lá os percentis, né? Os percentis, então, está relacionado com a ideia de dividir em 100, né? Então, o pésimo percentil, né? Aquele valor do percentil que a gente quer encontrar, vai ser, então, o valor tal que pelo menos P% das observações são menores ou iguais a esse valor, né? E os outros, P menos 100% das observações vão ser maiores ou iguais a esse valor. Então, por exemplo, eu quero o 90º percentil.
né? Então, o 90º percentil, você vai ter um determinado valor, que vai denotar o 90º percentil. Abaixo dele eu vou ter a 90% das observações. E acima desse valor nós vamos ter os outros 10% das observações restantes. Tá? A medida, no caso percentil, pessoal, nós vamos calcular da mesma forma, semelhante à forma como nós encontramos lá os quartis. Então, por exemplo, para eu encontrar lá o percentil, o 85º percentil, né, do meu conjunto de dados, para aquele conjunto de dados anterior lá, como é que eu vou fazer? A posição, né, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, P vezes N mais 1 dividido por 100. O N é o número de observações. O P vai ser o percentil que você quer. No caso, eu quero o 85º, né? 85. Então, meu P aqui vai ser 85. Então, dessa forma, vai ser 85 vezes 12 mais 1 dividido por 100. Portanto, o valor que eu vou encontrar aqui vai ser 11,05. Então, aquele valor que ocupa a posição, né, a 11ª posição, nesse caso aqui, como é 0,5, eu vou até desconsiderar o 0,5, né? A gente pode até desconsiderar. Nesse caso, a questão do arredondamento, né, se fosse um pouquinho mais, a gente consideraria, mas nesse caso a gente pode até desconsiderar. E daí, então, nós temos então que aquele valor, que o 85º percentil, vai ser aquele valor que ocupa a 11ª posição. Daí você volta lá nos seus dados e olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, até quem está na 11ª posição. No meu caso, quem está na 11ª posição é o valor de 3.730. Então, esse aqui é o meu 85º percentil. Bom, pessoal, até logo e acompanhe a continuação da nossa parte, da nossa disciplina de estatística, né, com a segunda parte do vídeo aí, que é a de estatística descritiva. Até logo.